Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui à primeira talk da terceira edição do Self-Care Market. Antes de começarmos aqui a nossa conversa nesta parceria da Stada Portugal com o Self-Care, quero pedir o vosso aplauso para a resiliência e determinação de uma mulher que acreditou desde o primeiro momento de que todos nós precisávamos deste espaço, destas partilhas, destes encontros, para sairmos daqui mais ricos. Foi aquilo que aconteceu na primeira edição, na segunda, e eu tenho a certeza que é aquilo que vai acontecer no final desta terceira edição. Por isso, o vosso aplauso para a Paula Iglesias. Paula, muito obrigada em nome de todos nós, porque todos nós sabemos como é que saímos daqui e como vamos daqui mais ricos. Um grande beijinho. Agora sim, vou passar a apresentar-vos esta talk, os convidados desta talk, e por isso chamo aqui para o pé de mim a doutora Helena Paixão, psicóloga clínica, embaixadora Self-Care para o Pilar Respeita-te. Olá, Helena. Pode sentar já aqui ao pé de mim, deixamos os Twin Doctors ali naquele lado. E então chamo agora o Pedro Barreira e o Dr. João Vasco Barreira, embaixadores para o Pilar Cuida-te. E agora quem é quem? Quem é quem? Aqui é o Dr. Vasco, João. Meu coração. Falhei. Falhou. Então pronto, é ao contrário. E então vamos todos juntos aqui nesta sala, vamos tentar perceber o que é que nós, portugueses, e o que é que cada um de nós faz em relação ao nosso autocuidado, nesta jornada do self-care. E quando digo todos, são mesmo todos. E porquê? Pois a vossa participação vai ser bastante importante para esta conversa que nós vamos ter aqui e para responderem às questões que eu, ao longo da talk, vos vou colocando. E como é que vocês vão fazer isso? Vão fazer isso através do QR Code que vai aparecer aqui no ecrã. E enquanto eu vou andando aqui eu vou-vos já dizer que eu tenho muitos anos de apresentações, nunca tive uma coisa destas na mão. Isto pode ser um perigo. Pode ser um perigo, porque quero ver se corre bem, se não corre bem. Entretanto, vou pedir aqui à doutora Helena para me ajudar. Doutora Helena, o que é o autocuidado? Muita coisa se diz, mas nós queremos ouvir o que é realmente o autocuidado. Isso. Olá, Liliana. É um gosto estar aqui a integrar este painel com a Liliana e com os incríveis Twin Docs. Então, o que é o autocuidado? Efetivamente, como a Liliana diz e bem, o autocuidado é um contexto, no fundo, é um conceito amplo. No entanto, eu diria que consiste em qualquer ação que nós façamos de forma consciente, intencional, deliberada, que reverta a favor do nosso bem-estar e da nossa saúde global. Depois, e como eu escrevi no meu livro, tenho um livro que se chama O Poder do Autocuidado, destaco lá, após muita investigação, muito estudo, e criei este novo conceito em que destaco várias dimensões que o autocuidado agrega, precisamente para explicar o que é realmente o autocuidado. E posso destacar várias dimensões, como o autocuidado pessoal, em que damos foco ao autoconhecimento, porque se nós de facto não nos conhecermos é difícil amarmos genuinamente. Temos a dimensão do autocuidado físico, a dimensão do autocuidado familiar, profissional e depois, como não podia deixar de ser, a dimensão do autocuidado mental e emocional, em que destaco ferramentas como o mindfulness, como a autocompaixão, como a terapia da aceitação e compromisso, para podermos gerir efetivamente as nossas emoções de uma forma mais consciente, porque isso depois vai impactar de uma forma muito positiva no nosso dia-a-dia e na nossa vida. Então a conclusão que chegamos é que é um todo. É um todo, isso. Não é? No fundo é este conceito que é cuidarmos de nós, tudo o que reverte a favor da nossa saúde global, mas depois temos muitas dimensões e estão todas interligadas. Na realidade, estão todas mesmo interligadas. Nós, ao longo, vou-me levantando enquanto... Acho que as pessoas, quando estão em pé, que trabalham com estas coisas. Mas isto é para vos dizer que, ao longo desta conversa, nós vamos apresentando aqui alguns números que foram... que a Stada Portugal chegou à conclusão. E a verdade é que 64% das pessoas que tomam medidas para o seu bem-estar consideram-se felizes. Isso. 42% das pessoas que não tomam medidas para o seu bem-estar consideram-se felizes. Em relação a estes números, doutora, já percebemos que quem toma conta de si é mais feliz. É mais feliz, exatamente. Portanto, estes dados mostram-nos que há aqui uma clara correlação entre
o autocuidado e a felicidade, os nossos níveis de bem-estar, portanto, o que nos mostra a importância de apostarmos no autocuidado e de implementarmos o autocuidado como um estilo de vida, sem dúvida, para ampliarmos os nossos níveis de felicidade. A doutora Helena já fez aqui um exercício, foi a doutora que fez o exercício sim, com sim. todos. Agora, o meu é muito mais fácil. O meu é perguntar-vos quem é que toma medidas diárias para o seu autocuidado? É com o dedo no ar. Também. Que seria se não? Sim. Portanto, temos aqui uma boa percentagem para começarmos a trabalhar. Este é o QR Code que eu peço-vos para vocês, com os vossos telemóveis, o apanharem, para depois responderem aqui às questões que nós vamos colocando. O que é que estão a fazer desse lado pelo autocuidado? Vamos, juntem-se à conversa para descobrirmos juntos nesta jornada do autocuidado. Já está? Alguém com dificuldade em... Estão todas? Sim? Tenho que me afastar daquele lado, com licença. Está bom? Madalena, está? Então vá. Vamos a isto. O que é que impede cada um de nós de cuidar de si? Falta de tempo? Nada? Vontade? Energia? O ritmo alucinante do trabalho? Tá? Posso avançar? Ainda temos pessoas a responder. Desculpem lá, isto vai demorando aqui um bocadinho. 40 pessoas já responderam. É muito bom. Juro que eu não estava à espera de ter assim tanto. Ainda estão a responder, portanto, nós temos que aguardar. Isto vai ser assim um bocadinho mais lento neste momento de início, enquanto estiverem a responder às questões, mas depois vai ser mais fácil para ouvirmos aqui as opiniões dos especialistas. Bem, acho que já posso avançar, não é? Posso avançar. Portanto, quais os motivos que levam os portugueses a não cuidarem do seu bem-estar? 51% revelam que não têm motivação para cuidar e 31% revela não ter tempo para cuidar do seu bem-estar. Em relação a estes números e a há sempre aqui o tempo, não é? Mas o tempo é aquilo que nós fazemos dele. Isso, Liliana. Mas nós já vamos ter a oportunidade de desenvolver este tema. Agora, vocês estão a perguntar-se que números são estes e de onde é que eles surgem? Estes números surgem da Stada Portugal com a missão Caring for People's Health as a Trusted Partner. A Stada Portugal Health Report é um projeto diferenciador que tem permitido conhecer melhor a percepção da população sobre a saúde e a sua evolução através de perguntas relevantes há cerca de 10 anos. Portanto, temos aqui há 10 anos que a Stada Health Report está no mercado, já tem estes números todos de inquiridos, já recolheram dados em 23 países e, portanto, têm inúmeras percepções para todos estes dados a que chegamos aqui. Portanto, para chegar a estes números, quais é que são os principais objetivos da Stada? Conhecer a percepção da população sobre a saúde em geral, fomentar o debate entre os principais stakeholders da área da saúde, cumprir a missão da Stada, que é Caring for People's Health as a Trusted Partner, e depois procurar as melhores respostas e gerar aqui este buzz para os hot topics. Agora, temos aqui, nós estamos a falar daquilo que foi feito em Portugal, mas a Stada faz estudos pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, aqui está-me a aparecer a Europa, e são muitas as pessoas que são inquiridas e são muitos... e são diferentes as faixas etárias e temos aqui, consoante o género masculino, 47% em Portugal do género masculino e 53% do género feminino. E depois temos aqui diversas profissões. Isto foi só aqui para vos introduzir o que é a Stada e que números são estes que nós vamos estar aqui a conversar.
Em geral, quão boa ou má classifica a sua saúde física? 54% classifica como boa, 11% classifica como má. Isto são números que nós podemos começar já, agora vamos sentar para nós começarmos aqui a nossa conversa. Acho que não sei se têm alguma dúvida em relação a estes números que foram sendo ditos. Marta, que está lá ao fundo, está tudo bem? Está tudo bem. A Marta é a responsável da STADA, está tudo a correr bem. Portanto, vamos então falar porque é que, com base nestes números, Dr. Pedro, o que é que acha de tudo isto que foi dito até agora em relação à forma como os portugueses cuidam ou não cuidam de si? Exato, é uma dicotomia, não é? Os valores que temos e, antes de mais, estada incrível na pessoa da nossa maravilhosa gata. Mas, de facto, Portugal, e estando nós numa localização geográfica incrível, com praia o ano inteiro, com uma posição geopolítica bastante favorável, nós não temos atualmente guerras e esperemos que não as tenhamos durante muito tempo, podemos e poderíamos fazer muito mais por nós. Falamos de acessibilidade na literacia para a saúde, é importante saber cuidar do nosso corpo, só temos um, e só um apenas, e é preciso também saber que o devemos fazer desde tenra idade. A educação dos nossos pais ou dos nossos educadores, independentemente de eles serem biológicos ou não, vai ter um papel primordial quando começamos a saber o que é bom e o que é mau em relação à nossa saúde física e à nossa saúde mental. E nós vemos aqui nestes dados que a STADA coletou que, de facto, nem toda a gente cuida da sua saúde física, nem toda a gente cuida da sua saúde mental. E às vezes aquilo que as pessoas pensam que é bom para um e para a outra parte da nossa saúde mental está totalmente errado. É uma desconstrução que nós devemos fazer no dia a dia e são estas ferramentas, são estas percentagens e são estas realidades quantitativas que nos dão acesso a um poder, e poder é informação e informação é poder. Portanto, Liliana, se me permite, vemos agora no painel... Neste novo slide, sim. 55% faz exercício em casa, no exterior ou no ginásio. Reparem como desde a pandemia todos nós fomos incentivados a fazer alguma coisa por nós. Nem que não seja passear o cão imaginário que não tínhamos. Portanto, alguma coisa mudou. Poderíamos ter mudado mais, poderíamos ter feito mais, mas às vezes fazer mais é ser suficiente e ser suficiente é incrível. Porque há dias menos bons, ok? E há dias em que passar o dia e fazer check in all the boxes é suficiente. Saber também que, para além do exercício físico, que não dá, não só, e o João está aqui, pode perfeitamente testemunhar, uma aliada contra efeitos anti-inflamatórios, uma prevenção para as doenças de cancro e cardiovasculares. Portugal é ainda o campeão de mortes por acidentes vasculares cerebrais da União Europeia, mais uma vez, e nós temos uma dieta tão rica, e vamos ver isso com o pilar, não só mexe, mas também nutre-te. Portanto, temos ali 42% de uma dieta saudável. Ora, Portugal é conhecido mundialmente por uma dieta mais do que boa, eu diria a melhor do mundo. Temos também uma percentagem que eu gostava de facto de salientar. 18% ou 18%, eu sou nortenho, portanto vamos lá, 18% toma suplementos alimentares. Os suplementos alimentares são essenciais, devem ser inquiridos e prescritos ou dispensados nas farmácias, ou então vivemos numa plataforma digital ao nível do e-commerce, mas de uma forma racional. Há anemias, há estados de graça, como a gravidez, que implicam obrigatoriamente de fazer suplementação. Temos nós de fazer suplementação em todas as idades, temos nós de fazer as gramagens tão absurdas que às vezes são preconizadas? Não. Agora, é necessário, estes 18%, provavelmente se a STADA fizer um novo estudo, e vai fazer, já estão a dizer que sim, portanto vai fazer, Liliana, nós daqui a 2 anos voltamos aqui para comentar, e esses 18% serão certamente 38%. Sabe-se agora, e os estudos não são meus, que a suplementação em Portugal e principalmente nos Estados Unidos da América vai dar um boom. Temos empresas ótimas, temos a Farm North, temos a Ancetics a fazer parte desta grande feira, e certamente que esta percentagem vai subir. Atenção aos 22% que realizam atividades que reduzem o stress com uma meditação. É pouco ainda.
Eu Precisamos depois de vou mais. pedir à doutora para desenvolver, mas antes queria perguntar aqui ao doutor João, em relação a estes 47% que faz exames de saúde preventivos, ainda é muito pouco. É muito pouco, isto diz muito, sendo oncologista, porque rastreio e detecção de doença oncológica em estádio precoce é chave. Todos nós aqui nesta sala temos que fazer algo por nós. Se nós não nos dirigimos aos postos de saúde, seja farmácia, centro de saúde, exame de imagem, temos que ser nós a capacitar-nos, que temos que autorresponsabilizar-nos pelos exames de saúde preventivo. Nós vivemos num mundo cada vez mais caótico. A Liliana há pouco perguntava a vocês o porquê de não se autocuidarem e a maior parte das pessoas dizia falta de tempo. O Pedro disse-o e disse muito bem, nós só temos um corpo. E se nós não tratarmos do nosso corpo, ninguém vai tratar do nosso corpo por nós. Sei que somos filhos, pais, amigos, amantes todos nós. Também é uma forma de autocuidado, não é? Tem mais. Sem dúvida. Mas nós temos que cuidar de nós, porque nós queremos viver mais um dia e mais um dia, não é em número, é um dia em qualidade. Portanto, estes 47% de exames de saúde preventivos, sejam eles através de um controlo de sangue, através de uma ecografia, uma mamografia, o que seja, é falarem com o médico de família. Isto tem que subir, porque o Pedro disse-o e muito bem, Portugal ainda está no topo da Europa por causas de morte específicas de doenças perfeitamente evitáveis. Falamos de doenças cardiovasculares, falamos do AVC, do infarto, colesterol e depois falando um bocadinho daquilo que eu faço no dia-a-dia, de doenças oncológicas. Nós temos aqui muitos stands e esses stands podem ser uma abertura para vocês fazerem saúde preventiva. E perguntam-me assim, João, como? Portugal é dos países do mundo com maior incidência, ou seja, número de novos casos com cancro da pele. Basilioma, espinocelular e melanoma, por questões óbvias, e o Pedro já o frisou, nós temos sol 365 dias por ano. Se não tivermos, vamos ter sempre pelo menos um clima ameno. E foi feito um estudo muito bem realizado pela Sociedade Europeia de Oncologia e Portugal é dos países da caldeira da Europa que menos protetor solar usa todos os dias. Nós temos os picos na fotoexposição no verão, quando vamos de férias, e esquecemos de todos aplicar o protetor solar, ou seja, uma medida básica, simples e é uma medida de autocuidado. Isso podem não fazer hoje, por exemplo, no Self-Care Market and Summit. Isto passa pela uma saúde preventiva e podíamos estar aqui horas e horas, mas é importante e isto vai fazer a diferença entre uma vida e talvez uma morte, e uma vida com qualidade. Medidas simples e pragmáticas que podem mudar a vida de uma pessoa, Liliana. Muito obrigada. Doutora Helena, 22% realizam atividades que reduzem o stress, como a meditação. Como dizia o doutor João, isto é muito, muito pouco. Ainda é muito pouco. E porquê? Porquê é que isto acontece? Estes números, 22%, é mesmo muito baixo. Revelam que a maioria da população ainda não está a privilegiar práticas de higiene psicológica, como a meditação, como o mindfulness, como uma respiração consciente. E eu diria que precisamos mesmo de mudar o paradigma e por isso estamos aqui neste super evento para darmos todos o nosso contributo para conseguirmos mudar este paradigma. Considero que muito provavelmente está relacionado com mitos. Exatamente, acerca estes mitos e factos que existem em torno da meditação. Da meditação, e exatamente. tem muito a ver com a falta de tempo e com eu não sou capaz. Isso. Eu não sou capaz de meditar, porque eu sou muito estressada, não vou conseguir meditar, não é? Nem Ou mais. estressado. Nem mais, Liliana. Tem muito a ver com a falta de tempo, o eu não sou capaz, ou isto não é para mim. Ouço muitas vezes, eu e a minha equipa ouvimos muitas vezes isto em consulta, mindfulness não é para mim. E o que nós perguntamos com gentileza é, mas já experimentou? Exatamente. Porque aquilo que a evidência científica nos mostra é que os seus benefícios são transversais, são para todos. Exatamente. Não é? Deixa-me só interrompê-la para contar aqui que assim, eu não sendo psicóloga nem nada disso, quando começo a aconselhar a pessoas que conheço, que são minhas amigas, para começarem a meditar, aquilo que eu digo é, não desistas. Não consegues à primeira, não consegues à terceira, mas nem que seja à 10ª vez, continua a tentar, porque vais chegar a uma altura que vais conseguir. Nem Isto mais. acontece, não é, doutora? Completamente, Liliana, e aquilo que diz está totalmente correto. E aproveito para fazer o link com esta questão e ainda com há pouquinho aqueles dados que impediam as pessoas de cuidar de si, porque Sim, na a falta de realidade tempo. está aqui ligado, exatamente, falta de tempo e a falta de motivação. Queria ir aí, porque está ligado aqui com isto. Nós ainda temos muito o paradigma da questão da motivação, ficamos muito escravos da motivação. A questão é, a motivação é um estado emocional, tal como a alegria, o entusiasmo, a tristeza, a ansiedade, e nós não estamos sempre motivados, não é? E se nós estivermos reféns da motivação, quer dizer, Exatamente. não dá, não é? Então aquilo que eu convido,
cada vez mais todos nós a procurarmos fazer é a trocarmos, não temos o botão mágico, mas é um caminho, a trocarmos aqui a motivação por compromisso. O compromisso Connosco. com quem? Nem mais. Com a pessoa mais importante da nossa vida. Connosco. Não é? Nós temos outras pessoas muito importantes da nossa vida, mas nós precisamos de ser a pessoa mais importante da nossa vida e isso não é egoísmo, é amor próprio. Exatamente. Não é? Porque depois vamos dar muito mais aos outros, às pessoas que nós amamos, vamos cuidar melhor dos outros. E, portanto, eu convido as pessoas que estão aqui presentes e dar este contributo de procurarmos substituir a motivação por compromisso. Compromisso é indicador de disciplina amável, não é uma disciplina rígida, é uma disciplina amável, com gentileza, e isso acaba por gerar algo que a Liliana também estava a dizer, não é? A pessoa tenta, tenta, tenta e depois vai conseguir consistência, não é? Portanto, à medida que vamos tentando, vamos de forma consistente, vamos conseguir cuidar mais e melhor de nós. E, portanto, diria que estes dados estão muito relacionados com estes mitos que precisamos efetivamente de desconstruir. E ainda em relação à meditação, acrescento aqui outro mito que é a questão das pessoas muitas vezes pensam, eu vou meditar e eu tenho que conseguir esvaziar a mente. Exatamente. E reparem, a boa notícia que eu tenho para vos dar, boa ou má, depende, mas eu considero boa, é que meditar, praticar mindfulness, que é a ferramenta privilegiada que eu utilizo na minha prática clínica e que as terapias de terceira geração hoje em dia privilegiam, não é sobre esvaziar a mente. Mindfulness é sobre conseguirmos ser observadores dos nossos pensamentos. E reparem, olhamos para os pensamentos como as nuvens que passam no céu. Nós somos o céu azul, os pensamentos são as nuvens. Procuramos não nos hiperidentificar com isso. Eu não sou, Ok? não sou exatamente aquilo que estou a pensar. Nem mais. E, claro, diferenciarmos quais são os pensamentos produtivos que Exatamente. temos, felizmente. Esses sim. Exatamente. E até focarmos-nos neles, não é? Exatamente, mas conseguimos, à medida que trabalhamos a autoconsciência, ir diferenciando os pensamentos produtivos, que nos impulsionam para a ação, que nos permitem planear, que são efetivamente construtivos, daqueles que não são produtivos. Embora eu agora tenha dito isto e me tenha arrependido, porque nós lemos muito que eu sou aquilo que penso, mas não sou. Eu não concordo. Não concordo, ainda bem. Não, eu acredito genuinamente, sobretudo pela minha prática profissional, que nós somos acima de tudo a relação que estabelecemos com aquilo que pensamos. Não é? E, portanto, se eu me confundo, se eu me identifico com o que estou a pensar, eu vou ficar muito mais ansiosa, muito mais tensa, posso deprimir, portanto, por aí fora, não é? E se eu consigo cada vez mais fortalecer este músculo através de práticas de meditação, de mindfulness, eu estou a trabalhar a minha autoconsciência, eu diferencio os pensamentos produtivos dos improdutivos e eu vou conseguindo gerir melhor os improdutivos. Agora, a má notícia é, isto não é instantâneo. A boa notícia é que todos nós temos neuroplasticidade, isso é absolutamente incrível. E todos nós podemos transformar as nossas dores em sabedoria emocional. Eu aqui, em relação à falta de tempo, ainda volto a esta questão, doutora, porque Sim. quanto tempo é que é preciso? Isso, muito importante. Não é preciso montar aquele cenário todo, quase como nós vimos nos filmes, de vou ter este cantinho, vou acender aqui um incenso. Exatamente. Tem que ter uma hora todos os dias. Não temos. não é? Não, exatamente, Liliana. A falta de tempo é mais um mito do autocuidado e, boa notícia, nós, para cuidarmos mais e melhor de nós, precisamos de pelo menos 1 minuto. 1 minuto todos nós temos, certo? Quero ver dedos no ar. Têm 1 minuto para vocês? Yes! Boa, temos todos, reparem. Então, se me perguntarem, Helena, mas só 1 minuto conseguimos? Claro que quando conseguimos ter mais, ótimo. Mas imaginem, num dia, eu às vezes digo isto, porque acredito genuinamente, num dia muito, muito preenchido, e que todos nós, acredito eu, e muitos de nós que estamos aqui temos vidas preenchidas, múltiplos estímulos, múltiplos papéis que temos que abraçar, às vezes uma prática de 1 a 5 minutos de uma respiração consciente, ou de me auto-observar como é que eu estou hoje, com gentileza, o que é que eu preciso. Isto já é autocuidado. E isso pode ser a coisa mais importante que nós fazemos naquele dia tão preenchido. Portanto, quando tiverem a agenda muito, muito cheia, não deixem de cuidar de vocês porque precisam de 1 minuto. Em dias que consigam ter mais, fantástico. Mas que a falta de tempo não seja aqui um impedimento, um não é? impedimento e um obstáculo. Exatamente. Vamos avançar aqui no nosso slide. Eu bem pensei que isto ia acontecer. Temos aqui em relação ao bem-estar pessoal. Quem faz exercício em casa e faz exercício no exterior, como estava a dizer o Dr. João, mas não era este que eu queria, mas também não era este já.
Aquilo que eu gostava de perguntar ao Dr. João é que, sendo que dentro do exercício físico, há pessoas que fazem o exercício físico para se sentir melhor fisicamente, e isso são 90% das que praticam o exercício físico, e depois 67% desses inquiridos é para se sentirem bem mentalmente. Portanto, já temos aqui duas questões. E fantástica, já há um awareness, não é? Já sabemos que malhar, fazer exercício físico não é só bom para depois tirarmos uma foto para o Instagram e para nos gostarmos de ver ao espelho, mas também tem outra parte. O nosso sono vai melhorar, a nossa saúde mental vai melhorar. Porquê? Não só na prática do exercício físico eu vou libertar antioxidantes e vou diminuir a libertação e vou fazê-lo de uma forma muito mais longitudinal de cortisol, como também vou ter a absorção sistémica dos meus nutrientes de uma forma muito mais pausada nas próximas refeições que eu faça. Portanto, em exercício físico, eu vou ter corpo, mente e vou ter também um gostinho especial. Quem não gosta de se autodeterminar com objetivos para si? Eu gosto. Era o tempo que falávamos há bocado e quanto tempo precisávamos para ter esse tempo. Às vezes basta meia hora, mas eu sei que a meia hora depois é mais complicado porque o puto está a berrar, eu tenho um prazo para entregar, lá no trabalho as coisas não estão complicadas. Mas de facto é muito importante saber que as pessoas e o cidadão sabem que fazer exercício não se cinge apenas ao nosso corpo. A mente está com o nosso corpo, somos alma e corpo e alma. Mas para nutrir a alma é preciso dar corda aos sapatos e fazer exercício. E o exercício que eu também quero definir aqui prende-se com força muscular. A partir de uma certa idade, e os meus cabelos brancos já denotam isso, nós não vamos poder correr aquilo que corríamos, nem fazer um exercício aeróbio, ou seja, um exercício que gaste muito oxigénio. Investir em força muscular, em investir em carga. Como dizia a nossa Cláudia Raia, lindíssima aos 55 anos, perdemos o nosso músculo no banho. É essencial não só para as patologias que aí vêm, na andropausa e na menopausa, a perda de densidade óssea, a perda de massa, que se chamam os osteoblastos, não interessa muito, mas são as células precursoras de ossos, são diminutas. Os tratamentos aqui que o Dr. João Vasco pode ou não incutir nos seus clientes, pacientes doentes, vão ter também um papel preponderante. O exercício físico no cancro é fundamental. Bem, eu entretanto já avancei, vocês já estão a responder aqui à avaliação da saúde mental. Vamos lá ver o que é que dizem aqui em relação à saúde mental, os estudos da SETADA. Também já estão a responder, não estão? Estamos ali a ver, já estamos aqui com uma grande adesão. 63% em Portugal consideram que têm boa saúde mental, sendo que o restante é apenas mediano. E 8% dizem aqui que consideram que têm uma má saúde mental. Isto não tem a ver, este não é este estudo, este é o estudo daqui, mas no geral os portugueses. Mas agora temos aqui, já votaram, não votaram? Vou avançar para juntar a estes dados. Eu tenho sempre pânico que isto não avance, mas avança. Portanto, 65% a nível global consideram que têm uma boa saúde mental e em Portugal são os tais 63%. Agora, aquilo que eu queria referir é que Portugal está na 11ª posição abaixo da média da União Europeia. Dr. Pedro, que esta posição de Portugal consegue ser surpreendente ou não? Talvez. Eu diria que nós podemos fazer mais e melhor por nós. Talvez poderíamos inquirir que os participantes estariam num slow aging, ou seja, numa idade em que poderiam estar numa capacitação mais precoce, mas foi aquilo que já dissemos aqui. Se é surpreendente, eu talvez fiquei surpreendido com estes resultados. Eu esperaria Portugal um bocadinho acima da média europeia, não abaixo. Pelas questões que todos nós já falamos aqui, pela nossa localização geográfica, pela nossa ação geopolítica e por aquilo que nós somos conhecidos, ou seja, pela força de vontade lusitana. Agora, quando comparamos com aquilo que foi feito aqui na sala, e foram quase 50 pessoas, ou seja, está tudo acordado e a ouvir com muita atenção a Liliana,
eu fico eu acho que nós começamos agora, neste momento, e o terem vindo cá ao Self-Care Marketing Summit é um sinal ativo de que começam a tratar de vocês. Talvez estes números, no próximo estudo, nos venham surpreender e venham dizer que não, os portugueses estão a ficar mais capacitados no autocuidado e começamos a trabalhar mais a nossa saúde mental sem medo, sem pudor e sem tabu. Muito obrigada. Dr. João, temos aqui algo muito diferente entre estar triste e estar numa depressão. É diferente. De facto, a depressão é um diagnóstico que implica não só tempo, como uma súmula de sinais e sintomas. Estar triste, eu posso estar aqui com vocês, posso-me estar a rir e posso estar triste. Da mesma forma que eu posso ter o diagnóstico de depressão. Estar triste, todos nós vamos estar. Nós não conseguimos estar alegres o tempo inteiro, a rir, a ser completos. Estar triste até faz bem, curtir aquela tristeza de vez em quando, uma musiquinha mais lamechas e estarmos juntos, não é? Eu gosto de estar triste assim sozinho algumas vezes. Dá também um gosto especial para depois, quando estamos felizes... É o contraste, não é? É, saborear e saber que conquistamos aquela alegria e que caraças, é nossa, não é? Depressão é diferente. Depressão implica um diagnóstico não só pelo tempo, implica também um diagnóstico porque é um arrastar clínico da sua situação que manifesta sinais e sintomas, anorexia, e não digo anorexia no sentido, é perda de apetite, uma incapacidade para estarmos nas nossas atividades de lazer, não me apetece, uma sonolência que pode ser até diurna, não quero estar com as pessoas que me dizem bem, não quero simplesmente estar, quero estar sozinho. É diferente também em relação à libido, em que na depressão, no síndrome depressivo, o ímpeto sexual e a vontade sexual vai decrescer muito. Eu posso estar triste, mas a minha vontade sexual está nos pícaros. Depois, em relação à parte de vezes podemos estar mais depressivos, em algumas fases, não quer dizer que tenhamos uma depressão, e a depressibilidade liga aqui um bocadinho em relação à questão da tristeza, que é aquilo que o Coimbra de Matos referia, que é a capacidade de nós nos podemos, aspas, deprimir, sem ser depressão clínica, face a uma perda, face a uma situação específica, que pode ser uma perda de trabalho, de um ente querido, de uma situação, uma mudança de vida. E isso é saudável, a pessoa se sentir triste. Exatamente. Não é agradável, nós não gostamos de estar tristes, mas é uma emoção completamente saudável como outra qualquer. E precisamos de desmistificar isto. E quando alguém vem ter comigo à consulta, conseguimos logo perceber, não é? Ok, estas emoções que está a sentir podem ser desconfortáveis, mas são ok, são adaptativas, ou por outro lado, se a frequência, a intensidade e a duração dessas emoções, dos sintomas,
realmente estiverem mais presentes. Aí já podemos ter um quadro clínico de depressão ou, por exemplo, de ansiedade. Doutor Pedro, e este consumo excessivo de medicamentos, principalmente das benzodiazepinas, muitas vezes não são receitadas pelo médico, foi o amigo que aconselhou ou foi os medicamentos da mãe? Eles são essenciais para tratar determinado tipo de patologia, seja ela a ansiedade, a depressão, um estado de ansiedade transitória. Elas existem porque têm um fim. Agora, o uso recreativo já é outra história. E Portugal tem um uso recreativo e sustentado que já é conhecido há muito tempo e sem dúvida que nós já ouvimos isto na televisão. Os portugueses são dos Maiores consumidores. Exatamente, a nível mundial. Talvez é porque não há aqui um trabalho pré-reabilitacional. O que é que isto é? É de, antes de começar a fazer determinado tipo de medicação, começar a fazer psicoterapia. Exatamente. Eu acho que essa é a grande razão. E há muita resistência em Portugal em iniciar a psicoterapia ainda. Eu vejo isso na minha consulta, nos meus pacientes com diagnóstico de doença oncológica. Começa a haver agora aqui uma desmistificação na psicoterapia. Eu acho que o Pedro também vê muito mais do que eu na consulta do dia-a-dia, em estados de ansiedade ou depressão. Chegam à consulta e dizem, doutor, prescreva-me alguma coisa já. Sim. Quando as guidelines dizem-nos que o primeiro passo é a psicoterapia. Exatamente, e daí vamos na prevenção, não é? Claro, é essencial. Até porque há timings, não é? Para a prescrição, 4 a 8 semanas e depois o ideal seria fazer o desmame. Portugal já passou as 4 e 8 semanas há muito tempo. Mas é um caminho que se faz. Sim, a psicoterapia é de facto fundamental e muitas vezes eu na minha prática clínica vejo por vezes o contrário, ou seja, as pessoas só querem psicoterapia, que é fundamental, mas às vezes identifico que podem precisar de medicação e aí encaminho. Não é? Às vezes há pessoas que têm resistência e não querem tomar medicação. Portanto, lidamos aqui com esta parte. Sim, Ou é seja, engraçado. diria que é muito interessante percebermos realmente quando é que só a terapia funciona, que é fundamental e em muitos casos é o suficiente, mas em muitos outros casos é crucial esta combinação entre psicoterapia e medicação, não é? Sem dúvida, ela existe por uma razão. Claro. E temos que a fazer com a indicação certa, mas é o complemento entre uma terapêutica farmacológica e uma terapêutica não farmacológica. É o melhor dos dois mundos. Até porque a medicação vai trabalhar, nomeadamente a parte bioquímica, não é? Do cérebro, e a psicoterapia vai ensinar as pessoas a ampliar a sua literacia emocional, não é? A gestão, como falámos há bocadinho, a gestão dos pensamentos. Nós não somos o que pensamos, somos a relação que estabelecemos com o que pensamos, com o que sentimos, e vai, acima de tudo, ampliar a nossa autoconsciência, e isso muda tudo. E também temos que ter só uma ressalva, atenção à dependência, não só física, porque depois as benzodiazepinas têm um cariz de déficit cognitivo, pode ser ligeiro, propenciar quedas em idades que nós não queremos que ninguém caia, e depois aí temos o pior dos dois mundos. Um desmame de benzodiazepina que será complicado, até por ter um efeito farmacodinâmico e farmacocinético bastante evoluído, e depois também as consequências que daí advêm. Vamos agora falar de solidão. A solidão é cada vez mais um tópico debatido e conseguimos ver que em Portugal cerca de metade dos inquiridos já experienciaram um sentimento de solidão. Agora vem a pergunta aqui para o nosso público. Na vossa opinião, quais são das seguintes situações teria de mudar para que a solidão e outras questões de saúde mental relacionadas deixassem de ser um problema na sociedade? O nosso público está a responder. Agora vamos fazer aqui um compassozinho de espera. É uma pergunta complexa, não é? Exatamente. Bastante complexa. Eu próprio tenho dúvidas. E não há certo nem errado. Não há certo nem Não há errado, certo não é? nem errado, exatamente. Ai, as redes sociais. Ai, a situação económica. Estamos só aqui a fazer este compasso de espera para que possam responder. No acesso à terapia vão ter com a Helena, não é? Pois, mas o melhor acesso à terapia também tem a ver com a condição Com a económica, questão não é? da democratização. Exatamente. Porque eu acredito que mais pessoas gostassem Sim, e claro. percebam que têm essa necessidade, mas Sem depois dúvida. não há um acesso fácil. Portanto, eu estou aqui à espera dos 40 e poucos, porque foram os mesmos que responderam há pouco.
mas acho que já podemos aqui, Dr. Pedro, fazer aqui um estudo disto que o nosso público nos diz. Ora bem, eu vou fazer uma nota. De facto, ter um melhor equilíbrio de trabalho e vida pessoal é o melhor dos dois mundos. Eu próprio também quero, meia culpa. Ainda não o consigo fazer. Talvez este ano seja o início de um melhor equilíbrio de trabalho e vida pessoal, daí que sempre que a doutora Paula nos pergunta self-care market, claro que sim, é a melhor combinação possível de trabalho e vida pessoal. Trabalhar com amigos é a melhor forma também de o fazer. Falávamos da parte do acesso à terapia, o Serviço Nacional de Saúde, e agora vou dizer Sistema Nacional de Saúde. Vou combinar o público e o privado, porque de facto os portugueses já têm mais de 4 milhões de portugueses que têm acesso a um seguro de saúde, seja ele um plano ou um saúde. É necessário melhorar a acessibilidade, não só das terapêuticas que são ditas de rastreio, mas também o rastreio para a nossa saúde mental. A terapia deve ser feita com cariz semanal ou de 15 em 15 dias, eu depois deixo isso para quem sabe melhor do que eu, mas é preciso um diagnóstico à frente, é preciso saber que a terapia pode ser fundamental para impedir uma prescrição farmacológica que pode dar interações medicamentosas, é necessário saber que nem toda a gente tem acesso, infelizmente, a uma terapia. A situação económica pode melhorar, Portugal vê-se a mãos novamente com uma situação política complicada, vamos a eleições em maio, temos também as autárquicas no final do ano, é necessário capacitarmos-nos e envolvermos-nos na política nacional. Falamos de políticas de saúde. Pessoal, é no Parlamento que se escolhem alterações de saúde que nos afetam a todos. Não é ao vizinho, e os políticos não são todos iguais. É necessário sabermos dos programas de saúde, porque são da Assembleia da República que saem leis que determinam a nossa acessibilidade de saúde com que nos vemos depreendidos todos os dias. Despender menos tempo nas redes sociais, eu aí também vou fazer meia culpa, João Vaz. Talvez um bocado, e eu um bocadinho mais. É um work in progress, mas ainda temos muito por fazer. Bem, e para terminarmos aqui estes dados, vamos terminar com a felicidade. No geral, 62% dos portugueses são felizes. Isto versus os 67% a nível global. Devíamos ser mais felizes? Eu acho que é tentativa e erro. Em todas estas condições? É difícil. Ser perfeito é difícil. 62% eu já fico contente. Vamos chegar aos 67%? Acho que sim. O caminho faz-se andando e é para isso que estamos cá. É isso. Talvez no próximo ano, quando nos perguntarem e pensarem no Self-Care Market and Summit, vão pensar: eu realmente fui muito feliz naquele fim de semana e isto vai subir. Exatamente. Isso. E também eu acrescentaria aqui, refletimos um bocadinho o que é a felicidade, não é? Porque é um conceito bastante subjetivo. Exatamente. E deixo aqui o convite para refletirmos, porque cada vez já há mais dados que nos apontam que a felicidade, mais do que bens materiais, que também nos podem agradar e gostamos, está tudo bem, mas cada vez há mais dados que nos apontam para a importância de fortalecermos o músculo da atenção, o músculo da gratidão, termos sentido e propósito, experiências com significado, vivermos mais o aqui e agora, e estabelecermos relações saudáveis uns com os outros, e portanto tudo isto pode contribuir para os nossos níveis de felicidade e para aumentarmos ainda mais esta percentagem. Exatamente, e apostarmos precisamente nesta literacia em saúde integrada, em autocuidado. Tenho a certeza que os portugueses que estão aqui, pelo menos hoje, vão sair daqui mais felizes. Exatamente. Para terminar, pediram-me para deixar aqui uma mensagem final a mim e aos embaixadores. Em relação a mim, aquilo que eu vos posso dizer é que nunca é tarde para começarmos nesta jornada do self-care, neste caminho do autocuidado. Eu, sinceramente, comecei já numa fase em que achava que era tarde. Foi preciso bater lá no fundo para começar a perceber que, para além da ajuda médica, havia terapias alternativas que me podiam ajudar, e assim comecei para fazer reiki, fiz constelações familiares e comecei a meditar. Consigo dizer-vos que houve uma altura em que praticava meditação consistente, diariamente, e percebi os bons efeitos e o que consegui alcançar em mim com a meditação. Também tenho que confessar que sou muito... que às vezes
deixo-me sugar pelo dia a dia e que me esqueço do quão importante é essa meditação diária. E depois foi começar a praticar exercício físico. Eu sempre fui muito preguiçosa, desculpei-me sempre com a falta de tempo, mas o ano passado, isto é verdade, foi só o ano passado. O ano passado, quando celebrei o meu aniversário, pensei, tem que ser. Já não tem a ver com emagrecer, ou não tinha nada a ver com nada disso, tinha a ver com o envelhecimento saudável. Eu pensava que quando tenho 53 anos, agora vou fazer 54, e quando tiver 63, como é que vai ser para me movimentar, como é que vai ser para subir as escadas, como é que vai ser... Foi a pensar nisso, não foi a pensar nem na lei da flacidez, nem na lei da gravidade que estava a ficar flácida. Foi mesmo pensar num envelhecimento ativo. E então comecei por fazer pilates, porque diziam que era muito bom e, na verdade, eu pude comprovar pouco tempo depois de começar a fazer pilates e a jogar pádel. E hoje em dia estou uma viciada no pádel. Quem é que havia de dizer que eu me levantaria cedo, que adoro dormir até tarde, para ir jogar pádel, e agora faço isso todos os dias de manhã, se for preciso, não tenho tempo para isso. E quando estou a marcar coisas, já estou a marcar de acordo com com as minhas atividades físicas. Por isso, a minha mensagem é essa. Não é tarde para começar a fazer nada disto. Eu comecei aos 53 anos a fazer exercício físico e aos 40 nesta jornada do self-care, a cuidar um bocadinho mais de mim e a priorizar-me. Portanto, Parabéns, Liliana. muito obrigada. Pelo seu percurso. Mas para terminar, pedi a cada um de vocês que deixasse também aqui a vossa mensagem a quem esteve connosco e a quem nós agradecemos. Então, eu diria aqui uma mensagem, sobretudo preventiva. Também pode ser interventiva, mas preventiva. Que possamos trocar culpa por autorresponsabilidade. Que possamos substituir autocrítica severa e implacável por autogentileza e autocompaixão. Que possamos substituir motivação por compromisso. E, acima de tudo, lembrem-se de abraçar o melhor compromisso que vocês podem abraçar, que é o compromisso com vocês próprios. É sinal de amor próprio. Que possam fazer do autocuidado um estilo de vida. Muito, muito obrigada. De facto, é o que a Helena diz. É muito esta parte de nós, às vezes, queremos ser melhores, mas às vezes não dá. E ser suficiente é fantástico. Esta parte do self-care, do awareness, de sabermos que menos é mais, e às vezes o menos pode ser conquistado com pequenas conquistas que, somadas ao longo da nossa semana e ao longo da nossa vida, vão fazer de nós mais fortes, mais bonitos, mais sábios. Mas há uma parte que nós nunca vamos poder descurar: a nossa autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas, sejam elas de índole pessoal ou profissional. E algumas vão-nos cair caro e vão-nos custar caro, mas a próxima vai ser cada vez melhor. Eu próprio já tive mais nãos do que sims. E é esta parte do self-care. Saber que a seguir a 2, 3 nãos vem um sim. E que no sim eu vou estar mais bonito, mais confiante, mais sapiente e preparado para agarrar o desafio que é a vida. Oh, meu Deus! Agora não sei. Eu quase que nem podia falar a seguir. Eu quase que nem me atrevo a falar. É só puxar um bocadinho aquilo que o Pedro disse e dizer: não se esqueçam de tratar de vocês naquilo que os rastreios têm a dizer. Enquanto oncologista, permitam-me dizer isto. E eu fecho com chave de ouro aquilo que o Mano disse: melhor a capacitação diária. Um beijinho a todos e obrigado pela vossa presença aqui. Exatamente, muito obrigada por terem estado connosco. Já sabem que o Self-Care Market promete. Isto vai ser um fim de semana do qual vamos sair daqui todos muito mais ricos. Muito obrigada e um bom fim de semana para todos. Obrigada.